Da Lama ao Caos, Chico Science, Nação Zumbi é um livro que conta mais do que a história de um disco. É o livro que conta a história de uma época, é o livro que traz conceitos e ideias que estão reverberando aí até hoje. É curioso quando a gente fala do movimento Mangue Beat, porque ele foi muito espontâneo. Era uma cena de amigos que se juntavam para fazer festas, procurar lugares, para ocupar a cidade de uma nova forma. E esse coletivo, esse grupo de amigos, gostava de ser chamado de cooperativa cultural. Quando eles começaram a movimentar a cidade e a juntar mais gente, eles tiveram essa vontade de fazer uma coletânea com as bandas que estavam se formando, entre elas Chico Science, Nação Zumbi. Como eles precisavam de um material de divulgação, o Fred 04 ficou incumbido de fazer um release. Esse release, quando chegou na imprensa, ele tinha cara de manifesto. E ele foi visto como um manifesto. E realmente ali ele trazia toda a essência, todo o conceito, toda a vontade que eles tinham de mudar aquela situação da cidade. Quando o Da Lama ao Caos chega, ele vem com uma proposta, como o Chico gostava de dizer, de juntar ritmos regionais com ritmos universais. E a partir daí é que se cria um novo ritmo. Ele abre e ele principalmente traz um orgulho muito grande para você começar a olhar para as coisas que você tem dentro da sua própria região. E eu acho que isso que foi o mais importante de tudo, abriu a cabeça de muita gente. Eu dividi o livro em 3 partes. A primeira parte é exatamente essa formação do que acontece até chegar ao Da Lama ao Caos, o disco. Depois eu entro de cabeça nas músicas, como foram gravadas, imersão que eu fiz no estúdio com o Liminha. Depois eu mergulho no faixa a faixa, com histórias que eu fui descobrindo sobre as letras, o contexto, quando elas foram criadas e tal. A terceira parte é o que acontece depois que o disco sai. Ele não foi um sucesso de vendas, ele teve críticas muito positivas, mas foi uma expectativa muito grande que ele fosse um sucesso retumbante. E, na verdade, ele foi sendo absorvido aos poucos. Até, infelizmente, a morte de Chico, que foi para mim o capítulo mais difícil de escrever, e é quando eu entro também na narrativa, contando um pouco como eu vivenciei essa história. É até um pouco lugar comum falar que depois da Tropicália, o Mangue Beat teria sido o movimento mais importante para a música brasileira. Eu estendo até um pouquinho mais num contexto que abrange não só a música brasileira, mas um contexto que vai para uma linha mais social, uma linha mais de afirmação, de orgulho, de autoestima. Isso mexeu muito com Recife, Olinda, espalhou pelo estado de Pernambuco e depois eu acho que ele espalhou mais pelo Brasil. De comportamento, o leito não linear segue para dentro.